Shalom, queridos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. É o Senhor que faz isso. O Criador dos céus e da terra. Ele batalha por nós e é por isso que eu estou aqui. Com a missão de conhecer mais o Senhor. Uma missão que é para mim e para todos que são filhos de Deus. Todo filho deve conhecer o seu pai. E o Senhor tem nos mostrado que a maneira de conhecê-lo é estudando a sua palavra. Então, estamos aqui para estudar a palavra. Já estamos em Levítico capítulo 2. E você que tem me ouvido sabe muito bem por que estamos tão acelerados. É porque às 6 da manhã nós temos uma live no Instagram e ali nós apresentamos um capítulo. Quando chega ao meio-dia aqui no Face, outro capítulo. E às 18 horas, novamente no Instagram, outro capítulo. Então, só comigo, vocês estão tendo 3 capítulos diários para estudar da Bíblia. E isso quer dizer que estamos conhecendo mais a Deus. E tudo que nós precisamos é conhecer o nosso Pai. Como está escrito em Oséias 3,6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu louvo ao Senhor que temos uma equipe, assim como temos no Instagram uma equipe interessada em conhecer a Deus. Também eu tenho uma equipe aqui no Facebook, nesse horário do meio-dia, interessada em conhecer mais a Deus. Já estamos aqui com a Selma, já está aqui conosco. E os demais que vão chegando, a Célia também já está por aqui. Eu só sei que Deus tem dado uma equipe de pessoas que estão querendo conhecer a Deus. Então, vamos lá. Agora já estamos hoje, nesse horário, em Levítico capítulo 2, que fala da oferta de cereal. A oferta de cereal. Quem está comigo, me acompanhando, sabe que já vimos tantos rituais, tantas ofertas. Deus está mostrando tudo o que Ele fez para simbolizar a vinda do Senhor Jesus. Tudo era apontando Jesus. Nada disso tinha outra importância que não fosse essa. Mostrar o que seria Jesus em nossas vidas. Então, aqui nós estamos vendo também uma oferta, a oferta de cereal, com a oferta Corban. Essa oferta era como oferta Corban. E dá uma pesquisadinha para saber o que é Corban. Não queira receber tudo pronto, não. Para mim estar falando aqui, eu tenho que passar horas e horas estudando, dependendo do Espírito Santo, que é o professor dos professores, que é o teólogo dos teólogos, eu dependo dele, mas eu não fico de braços cruzados somente dizendo, Espírito Santo, vá mandando aí, vá falando, não. Ele deixou pessoas que já foram diante de nós, que já estão mais preparadas, que já tiveram mais tempo com o Espírito de Deus, mas se envolveram mais com os estudos e por isso a gente já encontra pronto. Então a gente não pode ser tolo, tem que ser sábio. Se o mesmo Deus que vai me entregar direto a mim, ele já entregou alguém que está próximo de mim, é claro que eu paro e ouço essa pessoa. Então você está ouvindo de mim, porque consegui ter um pouquinho mais do que você, talvez nem isso, talvez você apenas está comigo porque está querendo, está revisando o que você já sabe. E ainda, além disso, nós temos outras pessoas que você pode perguntar aos seus apóstolos. Eu estou vendo um professor de teologia, um teólogo, e dizer o nome para a gente saber se realmente é um teólogo que tenha credibilidade, que esteja realmente com a teologia de acordo com o que Deus requer. E aí você vai sabendo mais coisas. Agora, nunca faça isso sem perguntar aos seus pastores, porque você pode pegar uma panela com veneno. Se tiver veneno na panela, você, em vez de ter conhecimento de Deus, você vai se afastar de Deus. Então, para você saber qual é o curso de teologia que você vai fazer, procure saber a informação aos seus apóstolos. E a palavra Corban também eu deixo como deverzinho de casa. Aqui está dizendo que a oferta cereal é como oferta Corban. Aí você dá uma olhadinha,
Tá lá o Google, não tem nenhum pecado em você consultar. Aí você vai saber. Levítico capítulo 1, capítulo 2 nós estamos, e do versículo 1 a 2. É o que já estamos falando. Aqui está consistindo, essa oferta de cereal, consistindo de flor de farinha ou grão, preparado de várias formas, mas nunca envolvendo carne. Essa oferta era preparada de farinha, de flor de farinha ou grão, porém nunca colocava carne, era sem carne. Era feito bolinhos assados ou cozidos. Era a única oferta sem sangue. Não tinha carne, não era acompanhado pela carne e nem tinha sangue. A única oferta que o Senhor pediu, que não tinha o sangue, que não tinha carne. Essa oferta de cereal, que era a flor de farinha ou grão. E aí nós estamos vendo nosso Deus nos seus detalhes, do que ele estava requerendo do povo de Israel. Isso aí ele não está requerendo mais de nós. Se você realmente está querendo conhecer a Deus, então preste atenção a tudo quanto o Espírito Santo está nos falando. Tudo aqui está representando Jesus. Hoje não se faz mais isso. Quando eu era menina, eu presenciei esse tipo de seita. Uma seita fazendo isso. Não era que a minha mãe frequentava. Quem está me acompanhando sabe que eu já dei testemunho do tipo de seita que a minha mãe frequentava até os meus 7 anos de idade. E como Deus me libertou. Eles copiavam tudo isso da Bíblia e entregavam tudo isso para Satanás, porque Deus não aceita mais nenhuma oferta, porque o Filho dele já veio, se ofertou, se entregou por nós, derramou seu sangue por nós. E ele de maneira nenhuma vai aceitar mais nunca esse ritual aqui. Não existe mais isso, isso é passado. Onde você chegar, que encontrar esse ritual, já sabe, não é para Deus, é para os demônios. Deus não vai de maneira nenhuma desvalorizar o que ele já fez. Ele enviou seu único filho para estar dando a sua vida por nós. Então não existe mais oferta nenhuma, pratinho de comidinha aqui nem acolá, nada. Não se coloca mais nada disso. Acabou, isso acabou. Jesus já veio. Mas eu presenciei quando criança uma seita que fazia isso, os bolinhos da flor do milho, da farinha. E ali faziam aqueles bolinhos, e fazia aquela roda, e fazia aquela dança. Era mesmo uma coisa terrível. E sabemos que isso não existe mais. Mas as pessoas que insistem em fazer, elas foram enganadas por Satanás e criaram essa heresia, essa seita. E Satanás levou muitas vidas, arrastou muitas vidas para este tipo de atividade que existia na Bíblia, mas que não tem mais validade. É importante você saber tudo que está aqui em Levítico e saber que tudo isso já passou. Você não pode passar por cima do livro de Levítico, nem por cima de nenhum livro da Bíblia, porque isso significa que é o pouco interesse de você conhecer a Deus. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente quer saber o que ela fala, o que ela está falando. Talvez seja um assunto que não seja muito interessante para você, mas você tem que ouvi-la se quiser conhecê-la. É a partir daí que você conhece. A pessoa vai apresentar coisas que não estão interessantes para você, mas você, porque quer conhecer essa pessoa, você suporta ouvir. Vai ouvindo e no fim você vai saber que aquilo foi importante para você ter mais conhecimento sobre aquela pessoa. Muito mais a Deus. Aquele que nós devemos toda a nossa vida, tudo devemos a Ele. Como é que nós vamos ficar desinteressados em algum livro da Bíblia, se tudo é Ele falando? Não pode. Com certeza você está estranhando o livro de Levítico, segundo capítulo hoje. E você precisa entender, amar a palavra de Deus por inteiro, porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. O verbo
é palavra. Então a Bíblia não pode ser isolada, um livro que eu não gosto. Esse livro eu não gosto, eu não vou ler. Você gostando ou não, é a conversa que Deus está apresentando para você. E se você realmente quer conversar com Deus, quer conhecê-lo, não pode passar uma vírgula. Estudar tudo, verificar como é que estão as vírgulas, a pontuação, porque de repente você pode traduzir a palavra do seu Pai, ou seja, do nosso Deus, da maneira errada e trazer transtorno para a imagem do Pai. Se você disser alguma coisa aqui que não foi o que ele está falando, você está formando uma imagem diferente de Deus diante dos homens. E isso é complicação para a nossa vida. Naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, nessa segunda vinda dele, quando ele estiver nesse dia fantástico que vai acontecer, ele vai colocar as nossas palavras diante de nós e nós somos julgados por as nossas palavras. Então, se eu falo alguma coisa dizendo que é Deus e não é Deus, eu serei julgada por isso. Então, temos que ter cautela, estudarmos, é por isso que nós estamos aqui, 3 vezes ao dia. Como eu já disse a vocês, aqui no Face é o meio-dia, pela manhã, às 6 da manhã no Instagram, às 18 horas no Instagram. E o apóstolo Elias às 19 horas. Então, sejamos amigos de Deus. Quem quer ser amigo, ouve. Amigo ouve o outro. Então, vamos ser amigos do Senhor. Tá difícil? Tá sem entender? Não se preocupe não, mas leia. Deixa que o Espírito Santo, ele vai lhe esclarecer a cada dia. Você não vai ficar sem saber, porque para isso o Espírito de Deus está em nossas vidas, para nos ensinar. Então, vamos prosseguir. Essa oferta não tinha sangue e nem não podia ser acompanhada de carne. Certo? Era a única oferta que o sangue não estava acompanhando. Mas devia acompanhar o holocausto. Ela não era misturada com sangue, mas o holocausto tinha que ser feito. Então, nós vemos número 28, de 3 a 6, você vai anotando as referências, porque isso vai ser importante para você depois ler e conhecer mais a Deus, entender mais. O nosso horário aqui é apenas de 30 minutos. Quando eu passo disso, já é enfadonho, né? Vocês já ficam cansados, está demorando muito. Então, é bom que vocês leiam depois. Número 28, de 3 a 6. Número 6, de 14 a 15. E os versículos 9, 16, 17 de Levítico que nós vamos apresentar aqui nesta hora. Estamos apresentando. Então, a oferta do pecado e a oferta da comunhão estão aqui nessas referências que eu estou acabando de dizer. Um punhado de farinha deveria ser queimado no altar com as ofertas. E o restante devia estar sendo assado sem fermento para o sacerdote, para a comida dele nas refeições santas, a parte que ficava para o sacerdote. E o adorador não devia comer nada da oferta de cereal, e o sacerdote não devia comer nada das próprias ofertas de cereal, que devia ser totalmente queimadas. Dentre as ofertas de manjares públicas, o pão da proposição, que é o pão da presença, representava também Jesus. Esse era o principal. A cada sábado era posto na mesa, no primeiro compartimento do santuário, o pão da proposição. Era oferecido através de uma aliança perpétua. Levítico 24, 8. Então está aqui o Senhor com esse assunto que é um pouquinho, né, devagar, a gente vai chegar lá carregando. Pois é, vai fazer efeito em nossas vidas, sabe? Quando você lembrar que tem alguém fazendo isso, mesmo que você não esteja entendendo nada, você vai mais se interessar pelas vidas que estão ao seu redor.
Se você está pensando que todas as pessoas estão entendendo que isso já passou, eu já estou entendendo e você, não é? Que isso não existe mais, que Jesus Cristo já veio e que Ele, a oferta que foi colocada diante do Senhor de uma vez por todas, então Ele já nos deu a salvação, mas tem gente do seu lado, quem sabe o seu vizinho, a sua vizinha, o seu colega de faculdade, o seu colega de trabalho, quem sabe se é um desses que está fazendo oferta de cereal, que está pertencendo a uma seita dessa, que faz tudo isso como se fosse, se ainda não tivesse chegado à segunda aliança. Nós já estamos na segunda aliança, Jesus já veio, mas tem gente sem saber disso. E é por isso que nós devemos estar sabendo, lendo, se conscientizando do que tem aqui e depois conferir com o que você vê na vida do seu colega, na vida do seu vizinho, vendo eles fazendo essas coisas, achando que ainda é tempo de fazer, e você que sabe que não é mais tempo, que Jesus já veio, já deu a sua vida, em nome de Jesus Cristo, vai no poder do Espírito Santo e fala de Jesus para essa pessoa. Vamos ampliar o reino de Deus. Depois de nós estarmos aqui acompanhando Gênesis, Êxodo, agora já no livro de Levítico, 40 capítulos de Êxodo, 50 capítulos de Levítico, de Gênesis, e agora mais capítulos de Levítico, é impossível depois de tudo isso nós continuarmos os mesmos, indiferente às vidas que estão indo para o inferno ao nosso redor. Você está pensando o quê? Que isso aqui acabou? Para mim, para você que recebemos a Jesus. Mas quando você vê o ocultismo aí, essa coisa horrível reinando na terra, o sobrenatural de Satanás, em cada esquina você encontra. E você vai ficar satisfeito com isso? Vai se acomodar com isso? Você vai se dar por satisfeito em ficar em frente de um televisor de não sei quantas polegadas, se deleitando com os cantores gospels, com as novelinhas gospels, com os programinhas gospels? Você acha que foi para isso mesmo que Jesus lhe salvou? Não tenho nada contra os cantores gospels, mas que eles cantem lá. Mas nós temos que estar no pé do povo, no ouvido do povo, anunciando Jesus. Porque enquanto você está no sofá, aquecidinha, ouvindo a palavra, os louvores, uma coisa que você já sabe, você está estudando a Bíblia todos os dias. Então agora vai passar essa palavra. Vai pregar essa palavra. Não entre no Face a não ser para pregar a palavra. Não entre no Face a não ser para falar, para ter um vídeo falando de Jesus. Não entre no YouTube a não ser para falar de Jesus. Não entre no Instagram a não ser para falar de Jesus. Jesus Cristo está às portas. Segunda vinda está aí. E a gente brincando de Deus. Depois de tudo isso que o Senhor faz, 50 capítulos de Gênesis, a gente assim, ó, entendendo quem é esse Deus, que amor incondicional. Chega em Êxodo 40 capítulos. E a gente entendendo esse amor incondicional. Chega agora em Levítico, a gente continua entendendo o amor incondicional de Deus através de tudo isso que Ele está nos ensinando, mostrando de quanto Ele colocou diante do seu povo para que o povo entendesse que Jesus Cristo viria, que seria Ele, a nossa oferta, a oferta que estaria diante do Pai, que se ofereceria por nós, porque nenhum de nós teríamos capacidade de ser oferecidos a Deus porque somos impuros. E Jesus não, Ele veio pelo Espírito Santo, não foi da mesma maneira que eu e você fomos gerados. Ele não veio com pecado original, somente Ele poderia ser essa oferta pura. Tudo que você está vendo aqui nesse segundo capítulo de Levítico, tudo isso era apenas simbólico, era apenas mostrando o que haveria de acontecer. Nada disso ia conseguir mudar o homem. Só Jesus Cristo. O homem obedecia aqui, fazia a oferta aqui, daqui a pouco ele já estava novamente numa mesma situação, na mesma sujeira. Era só oferecendo ofertas ao Senhor e só voltando para o pecado. E com Jesus você tem o Espírito Santo 24 horas para estar sendo purificado a cada momento. Espírito Santo Jesus deu a vida para você ter o Espírito Santo. E com ele dentro de você, você já tem outra atitude, não é?
Quando você entra no seu quarto, quando você está sozinha, você sabe muito bem que só está sozinha em termos de pessoas que não estão ao seu redor. Mas você tem alguém dentro de você que está vendo o pecadinho que você está fazendo. Nada está oculto. Não é a primeira aliança. Eles ficavam o tempo todo oferecendo ofertas e pecando. Agora você tem alguém dentro de você que custou o sangue de Jesus. Para o Espírito Santo estar dentro de mim e de você, o sangue de Jesus foi derramado. Será que nós ainda vamos fazer aqueles pecadinhos e pensar que ninguém está vendo e que está tudo oculto? Ele está dentro de nós. Quando você está sozinho, que você olha para um lado e olha para o outro, e sabe, agora eu posso ficar à vontade. Você sabe quem está dentro de você? Sabe quem está vendo você fazer? O Espírito Santo. Ele fica triste, mas ele não lhe abandona. Fica aguardando você abrir seus olhos espirituais e entender que ele está triste. E você chorar e se arrepender. Essa é a segunda aliança. A grande chance para o ser humano. A grande chance para nós, os filhos de Deus. Ter um Deus vivo dentro de nós, que nos capacita a pedir perdão, que nos capacita a se quebrantar, que nos capacita a chorar diante do Senhor os nossos pecados. É isso, a mudança, a segunda aliança. Então, você está vendo aqui o segundo capítulo Levítico, esses rituais todos, as ofertas, os tipos de ofertas. Agora estamos falando da oferta de manjares, que não tinha o sangue, não tinha carne, era acompanhado do holocausto tão somente, e que também estava representando Jesus. Jesus. Então, temos aqui o amor de Deus sendo manifestado. Em cada página da Bíblia, você vê o amor de Deus incondicional. E até mesmo nesse livro de Levítico, você está vendo o amor de Deus. Não tem um livro da Bíblia que você possa deixar de canto. E eu vou te dizer, se você tem filhos, crianças, pode falar de Levítico para ele, porque ele está disponível para entender. A criança faz parte do reino dos céus. Ela está maleável para receber tudo de Deus. Só falta ter pai e mãe que faça isso. Só falta ter um pai e uma mãe que faça isso para não estar chorando na adolescência. Se não faz no tempo de criança, se você não coloca isso na cabeça da criança, mostrar o que é que se fazia, tudo isso, mostrando que é Jesus Cristo, contar direitinho, com amor, seu filho vai entender tudo. Quando chegar na adolescência, aquela explosão de hormônios, aquela coisa toda, vai ser controlada pelo poder do Espírito Santo. Se realmente a palavra for passada para os ouvidos dele do jeito que ela é. A criança entender tudo quanto Deus fez. Está aí o livro de Gênesis, livro de Êxodo, agora Levítico. Tudo isso é para ser ensinado aos nossos filhos. A gente diz, não, isso é uma agressão, contar essas histórias para nossas crianças. Pois essas crianças entendem mais do que você. No dia que você contar essas histórias para seus filhos, se você realmente contar crendo no poder do Espírito, eles vão receber isso no Espírito, na alma, vão crescer na presença de Deus, vão chegar na faculdade e vão continuar crendo em Deus. Não vai ter humanismo, não vai ter ateísmo, não vai ter materialismo, nada que venha conseguir tirar seu filho da presença de Deus, se você fizer isso. E você que já passou do tempo, seus filhos já cresceram e você não fez nada disso, ore. Tenha uma vida de oração para que eles venham a se encontrar com Jesus e entender tudo isso, porque tem capacidade de entender. Se alguém estiver recebendo a Jesus Cristo, vai entender tudo isso. Não parece nada, mas é tudo. Deus não é bobo. Deus não deixaria essas coisas aqui escritas por nada. Ele deixou porque sabe que é importante você saber tudo que ele fez em benefício do ser humano. Tudo isso aqui é como alguém que está sendo preparado para uma cirurgia. Digamos, tem uma cirurgia que é muito delicada. A pessoa tem que ser preparada com certos tipos de procedimentos para chegar àquele ponto daquela cirurgia, daquela parte final, a mais importante, não é assim? A mesma coisa que Deus está fazendo aqui com a nação israelita. E que chega até nós. Ele está, assim, preparando todo Israel para aquele grande dia em que aquele menininho
nasceria de uma virgem, que estaria numa manjedoura, que sofreria 33 anos em favor de Israel e em favor de todos aqueles que receberam Jesus. Então, tudo isso é como se fossem os procedimentos para aquele grande momento, aquela grande operação. Jesus chegando, Jesus sofrendo, Jesus dando a vida por nós. Tudo isso aqui é a preparação. É como se fosse aquela cirurgia que vai acontecer e é tão delicada que precisava de um preparo, de um procedimento. O médico preparando até chegar o momento. Agora pronto, está pronto para fazer a cirurgia. Você já experimentou isso? Já sabe que existe isso? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um tratamento, uma cirurgia em relação a câncer, por exemplo, tem aqueles preparos, aquelas coisas todas, não é? Porque é algo especial, uma operação especial, algo delicado. A mesma coisa o Senhor. O Senhor nosso Deus. Ele sabia quanto seria importante essa operação de 33 anos de Jesus Cristo aqui na terra. Você viu o que ele sofreu. Com tudo isso, esse preparo que foi feito, com tudo isso que você está vendo em Gênesis, que você está vendo em Êxodo, que você está vendo em Levítico, eram os procedimentos, preparando, com todo esse preparo. A operação é tão delicada que ainda Jesus sofreu e terminou sendo levado a uma cruz por nós. Porque não era fácil. E Deus já sabia disso. E por isso ele faz esse preparativo todo. E depois que ele chega aqui, mesmo ele tendo sido apontado o tempo todo, olha, ele vem. Isso aqui é apenas simbólico. Deus ia colocando. Isso aqui é simbólico. Isso aqui é somente para você saber que ele vai passar por isso. Ele vai ser isso aqui. Ele vai ser moído. Como está aqui, o grão era isso. Tá? Essa oferta de grão aqui era isso. O grão era moído, representando que Jesus Cristo seria moído, como está escrito em Isaías 53, por nós. Então, toda essa preparação para ele chegar, passar 33 anos e ainda ser rejeitado. Imagine se não houvesse essa preparação. Era necessário. Então, não ache enfadonho tudo isso que Deus está apresentando. Não ache que esse livro de Levítico, que esse livro de Êxodo, que esse livro de Gênesis é para ser encostado. Se você faz isso, você está se negando a conhecer o seu Deus. Que a Bíblia seja o seu livro diário, não um livro de colocar numa estante e ficar lá empoeirado. Leia e não deixe seus filhos, seus netos sem saber o que está escrito aqui. Pode haver 1000 cartilhinhas, apostilhas que você receba, mas nunca troque pela Bíblia. Não deixe de obedecer aquelas livretos que seus apóstolos colocam, a sua apostila para estudar, os apóstolos, os bispos, os pastores, você lê. Você está sendo um filho de Deus para ser instruído, você lê. Agora não se esqueça, nada substitui a Bíblia. Você vai direto na fonte. Vê o que Deus falou através dos seus apóstolos, naquele papel, naquele livreto, naquela apostila, mas não se esqueça de ir à fonte. A Bíblia é a fonte. E aí você vai entender, e com certeza você conhecendo esse Deus, como já estamos conhecendo aqui em 3 livros apenas. Já estamos conhecendo bastante o que Deus fez para que os israelitas e nós também não chegasse o tempo que Jesus viesse e a gente ainda estivesse rejeitando ele. Todo esse preparo. O preparo de uma pessoa que vai fazer um transplante. Todo aquele preparo para que não haja rejeição do órgão. Então, a mesma coisa, querido, eu posso ilustrar por isso. Por uma cirurgia delicada que alguém vai fazer e que os médicos usam de procedimentos preparando o organismo para aquela situação. Deus fez isso com a gente. Preparou tudo. Esses livros do Pentateuco é um preparo, é fundamental, é algo básico. Como é que você pode ficar somente estudando versículos da Bíblia que são promessas, só promessa, caixinha de promessa, e deixando esse tesouro desperdiçado? A promessa, ela virá. Basta você buscar o reino em primeiro lugar. Você nem precisa decorar, porque Deus não esquece o que ele promete. Ele prometeu e vai dar, mas não se esqueça que cada promessa tem uma condição. E uma delas é você meditar na palavra de dia e de noite.
Então, estejamos assim, com as obrigações, com a nossa dedicação, que o Senhor já nos pediu, já falou, para meditar a palavra e as promessas virão, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas busquemos o reino. Como você pode buscar o reino sem conhecer o dono do reino? Tem que conhecer, o dono do reino é o nosso Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo. Então, isso aqui, você vê a oferta da flor de farinha. Aí você diz, quero saber disso. Queira saber, porque tudo está representando Jesus. Como é que você se nega a conhecer uma coisa que Deus colocou? Deus, por acaso, ia colocar por nada. Ele colocou porque Ele quer saber o tanto quanto você quer conhecê-lo. Então, se quer conhecê-lo, fique sabendo que a flor de farinha é o produto, era o produto da cooperação entre o homem e Deus. Representava isso. Deus dá talentos, representava isso. Deus dá talento de acordo com a sua capacitação. Todos os homens têm talentos. Nunca nenhum homem está sem talentos. No mínimo tem um talento. E que Deus não quer que você fique com aquele único talento, mas que você faça crescer, que você faça aumentar. Deus detesta encontrar alguém que lhe entregou um talento e que dali parou, enterrou, não fez mais nada. Então, isso aqui está representando isso. Então, nós precisamos ler e procurar do Espírito de Deus o que é que está falando. Eu já disse para você que quando você quer conhecer alguém, você senta para dialogar com essa pessoa e cada frase que a pessoa diz, que você não entende, você para e diz, por favor, me explica direito essa frase que você falou aí. O que é mesmo que você quer dizer com isso? Se com pessoas que você sabe que são falhas, que pode estar falando bobagens, você para entender o que ela está falando. Agora imagine Deus. Deus é o poderoso Deus, é o nosso Pai. Ele não fala bobagem, ele só fala a verdade, ele é a própria verdade. Então nós temos que parar e dizer, papai, o que você está falando nessa frase aqui? Nesse versículo aqui, o senhor está dizendo aqui. Quer ver um versículo que você recita muito e que você não parou ainda para perguntar, papai, o que é isso? É aquele versículo de Romanos 8, 28. Você diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você já parou para perguntar, papai, o que é isso que ele está falando? De repente, você se vê numa situação como a minha. Eu estive há 40 anos atrás, num acidente. Eu fui para um trabalho evangelístico, estava evangelizando. Nós tínhamos uma Kombi na época, eu e meu esposo, e nós fomos para esse trabalho evangelístico. Um trabalho que sempre a gente fez, gostamos sempre de evangelizar. Nós levamos alguns jovens na Kombi. O nosso ministério também tinha Kombi. Nós tínhamos a nossa Kombi e o ministério que a gente frequentava em Salvador há 40 anos atrás. Também tinha Kombi. Então a Kombi do ministério foi com um grupo de jovens e a nossa Kombi levou outro grupo de jovens, porque tinha muitos jovens e uma Kombi só não dava. Na nossa Kombi, quem ia dirigindo era eu. E na do ministério, quem ia dirigindo era o apóstolo Elias, que na época era diácono Elias, em Salvador. Nós fomos, na volta do evangelismo, ali em cima do viaduto do Largo do Tanque, vinha uma pessoa bêbada no volante, eu não sabia que estava bêbado, mas veio na minha direção. E naquela altura, o apóstolo que ia na frente, na época era apenas diácono, ele já tinha entrado na curva, já não estava mais vendo. Ele entrou na curva, ele não dava para me ver mais. E o carro que passou por ele, fazendo as barbeiragens, ele não ia imaginar que lá adiante, atrás dele, que era eu que estava indo, com a turma de jovens, iria ser atingido por esse carro. Então esse carro veio na minha direção e eu tentei me livrar, me joguei em cima do patente do viaduto, bati no poste do viaduto e pela misericórdia de Deus não derrubei muro e não desci de vez para estar despedaçada lá embaixo.
Mas eu tive uma hemorragia interna. Meu estômago bateu no volante. Ninguém do carro foi ferido em nada. E quanto mais a mim, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque a hemorragia interna é dentro, ninguém vê sangue. Eu não tinha batido cabeça, nada, só foi o estômago batendo no volante e o sangue ficou jorrando lá dentro. E de repente, eu comecei a ver o mundo desaparecendo. E alguém se preocupou. Eu não tinha sangue derramado, eu não fui ferida em nada, mas eu estava assim, meia estranha. Aí o rapaz conheceu um dos jovens, e aí ficou pedindo um carro para parar, até que deu com a mão e um carro parou. E a nossa Kombi presa entre o muro como é que chama, o poste, uma porta sem poder ninguém sair, tudo machucado, mas saíram pela outra porta. Uma bagaceira. Aí, graças a Deus, me deram socorro. Eu não estava sentindo dor, eu não estava sentindo nada, eu estava morrendo. E de repente eu fui parar no hospital, no pronto-socorro. E ali me receberam como uma rainha, era urgente, era caso de vida ou morte. Em questão de segundos tiveram que me preparar para fazer uma cirurgia e foi da meia-noite até o amanhecer, até as 4 horas da manhã, me costurando por dentro, que tinha despedaçado mesentério, fígado, uma porção de órgãos foram danificados. E eles costuraram tudo porque ali era Deus, os homens estavam sendo instrumento. Deus fazendo um milagre na minha vida. Deus pegando eu morta e me dando vida. E foi um sucesso a cirurgia. E de repente você pergunta, para que foi que contribuiu para o meu bem isso? Uma marca no meu corpo, daqui do tórax, um pouquinho acima, já que bem na região do coração, até abaixo do umbigo, uma marca terrível. Naquele tempo os cortes eram horríveis, a marca ficou bem terrível no meu corpo. Aí você pergunta, o versículo diz de Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em que será que contribuiu? Uma mãe de família sair de casa para evangelizar, deixar seus filhos pequenos em casa, com a titia, e sair com seu esposo para evangelizar e voltar 8 dias depois, toda remendada. O que será que isso contribuiu para o bem? Se você for olhar o versículo 29, você vai completar o que Deus está falando. Se eu passo por uma aflição dessa, e eu não murmuro, e eu dou graças a Deus, então eu fiquei parecida com Jesus. E o propósito de Deus é esse, é que em cada situação contribua para que eu pareça com Jesus. Porque tudo que Deus quer é que nós sejamos a imagem de Jesus. É isso que Ele quer. Então, ali eu passei no teste. Nem o motorista que me prejudicou, eu deixei meu marido fazer nenhuma perseguição com ele. Não falou, nem registrou, nem foi procurar os prejuízos, nada disso. Eu deixei, meu filho, deixe. Não se envolva com isso, não faça nada, porque o que nós tínhamos de receber de Deus, já recebemos. Não precisamos de indenização nenhuma, porque Deus me deu a vida de volta. Então, ele vai um dia se encontrar com Jesus e ele vai entender o que ele fez de errado e vai se arrepender. Então, eu fiquei parecida com Jesus, porque eu disse, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabia o que estava fazendo. Então, naquele dia eu passei no teste, atingi o objetivo de Deus. As pessoas que estavam ao meu redor viram-me parecida com Jesus. Não murmurei, não desejei mal para o homem, não deixei que ninguém levasse o homem para a justiça, nada. Tinha direito, não era pecado. Se eu quisesse, eu podia providenciar a justiça para ele, porque não era pecado. Eu já ministrei para vocês que não é pecado a gente procurar os nossos direitos. Mas eu fiquei parecida com Jesus pelo fato que eu fiquei imaginando que ali eu ia dificultar que aquele homem um dia conhecesse Jesus se eu fosse colocado na justiça. Então foi preferível dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então são essas coisas, a gente precisa conhecer a Deus. E a gente precisa conhecer a palavra e saber a palavra sem distorcer a palavra. Então, cada versículo desse aqui de Levítico, capítulo 2, é para ser entendido que é Jesus Cristo que está sendo representando Jesus Cristo que haveria de vir. Então, se é Ele, se está falando dele, por que eu vou me
me ocultar, vou deixar de querer ler? Se está falando do meu mestre aqui, então fale para seus filhos, fale para seus netos, fale para seus adolescentes, porque os adolescentes estão fazendo aí muitas bobagens porque não conhecem o Deus que nós servimos. No dia que nós passarmos Jesus Cristo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, como está escrito aqui na palavra, muitos deles vão se converter e não vão fazer as coisas que estão fazendo. Porque faz diferença você saber o amor de Deus incondicional, o ponto que ele chegou, olha os detalhes, o procedimento na antiga aliança, tudo apontando Cristo, tudo preparando o homem para receber a Cristo. E mesmo assim o homem ainda rejeitou. Mas louvado seja o nome do Senhor que eu e você recebemos a Jesus. Então, eu acredito que esse conhecimento de Deus é inevitável. Nós precisamos urgentemente de conhecer a Deus como Ele é. Não é você ficar dizendo versículos da Bíblia isolado, sem saber o que está dizendo e detonando a imagem de Jesus. Já imaginou? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pensa o quê? Vai contribuir para um dia eu receber aquele carro do ano, aquela casa de praia. Não é isso. Contribui para você parecer com Jesus. Você está passando por uma aflição, essa aflição vai contribuir para você parecer com Jesus, porque você não vai murmurar, você vai estar firme como Jesus Cristo ficou, e você vai olhar para aqueles que estão providenciando aquela aflição para você e dizer: perdoe-lhes, porque você não sabe o que faz. Estou te perdoando porque você não sabe o que faz. Você sabe que as aflições, ela vem da parte de alguém. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser um vizinho, porque alguém vai agir. Não pode ter uma aflição na sua vida que não tenha alguém que trouxe ela. Pois sabemos que é Satanás, mas ele usa pessoas. Então, quem foi essa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, você vai dizer isso. Perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. E aí você vai ficar parecidinho com Jesus. Em cada aflição que vem na sua vida, perdoe, porque essa pessoa não sabe o que faz. Ela está apenas cega e deu ouvidos a Satanás e está sendo instrumento na mão de Satanás para fazer esse mal para você. Então você perdoa. Aquele homem estava bêbado, ele não sabia o que estava fazendo. Não sabia que a pessoa no volante está sujeita a estar danificando vidas, mas ele não sabia o que estava fazendo. E o Senhor me fez ficar parecida com Jesus naquele dia. Eu quero que vocês orem, porque eu quero parecer sempre com Jesus. Que em cada situação da minha vida eu esteja sempre parecida com Jesus. Porque é dessa maneira que eu vou conseguir levar almas aos pés de Jesus. As pessoas não estão atrás de conversa, estão atrás de testemunho, estão atrás de modelo de vida. Alguém que eles possam ver Jesus nele. E só pode ser assim se a gente estiver com a palavra 24 horas por dia, a palavra como ela é, na sua essência, do jeito que sai da boca de Deus, não do nosso jeito, como a gente quer, interpretando ao nosso favor, da maneira que amacia o nosso ego. Não é desse jeito. É por isso que muitas mães estão chorando, porque interpretou a palavra para os filhos da maneira errada, e eles hoje estão aí, batendo asinhas, e o diabo se aproveitando. Mas você pode trazer seu filho de volta e dizer: meu filho, quando eu te ensinei assim, não era assim. Me perdoe. Eu agora já me aprofundei na palavra, eu já estou amando a palavra, eu já estou desejando a palavra, já estou conhecendo Deus. Eu quero te dizer que esse versículo que eu te ensinei desse jeito, não é desse jeito. Papai do céu está falando, é assim, é desse jeito aqui. É isso que está acontecendo conosco nesses dias. A gente está aprendendo, está conhecendo Deus. E vai haver um reboliço nos nossos lares. Vai haver um reboliço no templo. Nós vamos entrar no templo sendo outras pessoas, em outra dimensão, para a glória do nosso Deus. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É aí que está a nossa vitória. Conhecer a Deus é fundamental. Ele é o nosso Pai. E Ele tem um amor incondicional. E a maneira de sermos gratos a Ele é nós passarmos a palavra dEle do jeito que ela é. Não do jeito que a gente quer. Você quer ser agradável a Deus? Então fale a palavra como ela é. E para isso,
é preciso dedicação, estudos diários e a presença do Espírito Santo descortinando tudo quanto Deus está falando, interpretando tudo. E aí você será essa pessoa que amigos de trabalho, colegas de trabalho vão conhecer a Jesus através de você. Colegas de faculdade vão conhecer a Jesus através de você. Os seus filhos vão conhecer a Jesus através de você. Sua parentela vai conhecer Jesus através de você. Sua vizinhança vai conhecer através de você. Com certeza será um novo tempo, porque não tem duas vindas. Ele está vindo a segunda vez e não tem mais uma terceira, é essa só. Então caprichemos todos os dias aos pés do Senhor, meditando na sua palavra. Então estamos aqui no Levítico 2, não deu para completar tudo, mas você sabe muito bem que você pode estar lendo e não esquecer que no YouTube estão os nossos vídeos repetindo tudo que nós falamos na live. Todos os dias tem vídeo novos, 3 vídeos por dia no YouTube. E você tem a live durante 24 horas. E ainda tem o telefone 34216143 para você telefonar e a gente conversar pessoalmente, melhor 2 do que 1, não é? A gente conversa pessoalmente com a nossa máscara, com a nossa distância, mas não vamos deixar de estarmos nos reunindo para conversar das coisas concernentes ao reino de Deus. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Amo vocês.